As pontes da região sul do país se destacam por sua beleza e funcionalidade. No Paraná está em construção a segunda ponte de Foz do Iguaçu. A obra, de 760 metros de comprimento, irá ligar o Brasil ao Paraguai, uma parceria entre os dois países. Uma execução que exige conhecimento de engenheiros de várias áreas e técnicos. E é aqui que podemos citar um dos exemplos da importância do trabalho da equipe de fiscalização dos concelhos. O objetivo da fiscalização é verificar se as obras e os serviços técnicos estão sendo conduzidos por profissionais e empresas legalmente habilitados junto ao CREA. Assim como em outras regiões do país, os estados do Sul executam uma fiscalização voltada para um perfil mais educativo e de orientação, demonstrando a importância da contratação de profissionais e empresas habilitados e registrados. Engenheiros, arquitetos, planejando o futuro, concretizando sonhos. A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos une profissionais competentes com um ideal em comum: inovação. Um espaço focado na construção de novos projetos e na qualificação dos envolvidos, promovendo o associativismo, a cidadania, a ética e a sustentabilidade. Com sede própria em São Leopoldo, a EA Sinos tem participação ativa em conselhos da cidade, instituições e entidades estaduais, como o CREA-RS e Mútua-RS, e em âmbito nacional, com FEA. Cursos, viagens, palestras, eventos, confraternizações. Tudo em prol de construirmos juntos o nosso futuro. A EA Sinos, uma entidade, muitas oportunidades. Olá, para quem está presencialmente aqui nos assistindo, também para quem está online assistindo no YouTube, ao vivo, e depois também vai assistir de forma gravada, então a gente vai ficar aí fixo no tempo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seminário Cidades em Trânsito, informar, meu nome é André Oliveira, eu sou advogado, vou passar um pouquinho aqui hoje da minha impressão, das minhas observações sobre essa solução que a empresa que me contratou para ser consultor jurídico apresentou como desafio. E eu espero, então, ao final dessa apresentação, ter aí uma opinião talvez parecida com a minha. Então, eu estou hoje apresentando aqui a empresa Digi, é uma empresa, se puder passar o próximo slide, é uma empresa de tecnologia que está apresentando para todos, inclusive para ficar registrado, uma nova solução para quebrar talvez um paradigma. Nós acreditamos nessa nova solução que nós vamos apresentar para vocês hoje aqui. Nós estamos trazendo a público de forma massiva, ou seja, que vai ficar registrado no YouTube pela primeira vez. Então está aí, Digi, uma empresa de tecnologia. O nosso principal propósito de trabalho é oferecer para a gestão pública uma solução de uma nova tecnologia que possa auxiliar tanto a gestão quanto trazer um melhor aproveitamento do trânsito para as pessoas que utilizam, né, tanto os pedestres como os motoristas, os órgãos públicos. Pode passar?
Então, essa primeira imagem que eu queria deixar registrado para vocês, que obviamente é a imagem mais impactante do projeto, e depois eu quero tentar, então, quebrar esse paradigma, que é trazer a possibilidade de exploração publicitária sincronizada à sinalização semafórica. Atualmente, nós temos vários conceitos e vários paradigmas que apresentam uma, talvez, impossibilidade de essa solução prosperar. Então, a gente coloca isso como uma possibilidade do futuro, né, do futuro para as cidades. Como eu falei, nós somos uma empresa, uma startup, que trabalha com vinculação de publicidade, juntamente com órgãos públicos. Aqui nós estamos apresentando o impacto que essas soluções podem trazer para as populações. A mídia OOH, que é out of home, ou seja, são publicidades apresentadas em vias públicas, né, não são publicidades internas. Pode passar o próximo slide. Então, pessoal, eu queria apresentar, eu não sei se o vídeo vai poder transmitir o vídeo? Para poder compartilhar com vocês a solução implantada no município de Braço do Norte, nós gravamos um pequeno documentário. Se não for possível transmitir aqui, vocês podem acessar o canal do YouTube da Digi, que lá vocês vão poder assistir esse pequeno documentário. Então, pode passar para o próximo slide. Então, pessoal, pode passar o próximo slide. Então, a empresa Digi, há mais ou menos 1 ano e meio, foi adquirida pelo Arthur, é o proprietário da empresa que está me acompanhando hoje aqui na apresentação. E ele nos impôs um desafio: fazer com que a gente observasse esses 2 artigos do Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 81 e o artigo 82, e buscar uma solução. Junto comigo, que sou advogado, nós montamos uma equipe com engenheiros e com um contador e administrador para trazer essa solução. E aí vocês devem estar se perguntando como é que a gente apresenta essa solução para os municípios, como é feita essa relação entre empresa e prefeitura. Como todos sabem, ou imagino que saibam, no Brasil existe uma lei de parceria público-privada. Essa lei tratou de estreitar essa relação entre empresa e gestão pública. Depois foi publicado um decreto federal que criou algumas figuras, que é da PMI, né, o procedimento de manifestação de interesse, e o MIP, que é a manifestação de interesse privado. Por meio dessas ferramentas jurídicas, a empresa elabora alguns estudos, fundamentado, então, em 3 pilares, para oferecer para o município essa solução. Quais são esses estudos? É um estudo jurídico, um estudo financeiro e um estudo técnico. O estudo técnico é o que eu vou tentar exemplificar para vocês aqui, que eu acho que é o mais importante, pedindo licença. Eu sei que a minha formação é jurídica e eu estou aqui na casa, né, dos engenheiros, mas eu acho interessante passar um pouquinho do resultado desse estudo que a gente fez, principalmente de engenharia. Então, o que diz o artigo 81? Que nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar publicidade que possa gerar confusão, interferir na visibilidade e comprometer a segurança. Talvez o legislador, no momento de elaborar esse texto, não tenha sido mais feliz, porque ele poderia ter escrito o seguinte: na via pública é permitido a instalação de publicidade que não gere confusão, que não interfira na visibilidade, que não comprometa a segurança de trânsito. Ou seja, a proibição que está aqui, ela não é absoluta. Se nós elaborarmos um estudo técnico de engenharia que diga que esses engenhos publicitários não tragam esse tipo de problema, então nós teríamos uma permissão. O segundo artigo que eu estou comentando é o 82, em que diz que é proibido fixar qualquer tipo de publicidade sobre o suporte de sinalização ou junto a ele. Ou seja, qual é a intenção do legislador aqui? A gente não pode ter nenhum tipo de obstáculo à visão de quem está percebendo aquela sinalização. Então, são 2 estudos, 2 artigos, melhor dizendo, que foram objeto desses 3 estudos. Obviamente, os 3 estudos foram finalizados e a conclusão foi positiva para permitir que isso fosse instalado nos municípios. Então, a resposta à pergunta se é correto, sim, é correto, conforme os estudos que nós elaboramos, e depois eu vou passar um pouquinho mais para vocês dos resultados. Pode passar. Pode passar.
Aqui, infelizmente, né, se puder ver, pode passar o próximo slide. Pessoal, até vou pedir desculpas, eu tenho essas apresentações online, eram vídeos que eram para ser transmitidos aqui, mas infelizmente está só passando a imagem. Mas eu já vou adiantar para vocês que parte da solução que foi encontrada nesses estudos, qual é? E eu vou ressaltar que é apenas parte da solução. Pode passar, então, aí, pode parar aí. Hoje, como é hoje a publicidade nas vias públicas da maioria das cidades do Brasil? E quando eu digo a maioria das cidades, eu não quero dizer que são todas as cidades assim. Mas isso foi gravado em Florianópolis, então aqui nós temos uma situação na primeira imagem, a da esquerda, em que há um obstáculo em frente à sinalização que impede que o usuário da via possa receber a informação do trânsito. A segunda imagem é de um painel que está alocado na lateral dessa sinalização. E vindo para cá, nós passamos ali na Beira-Rio, passamos inclusive na frente do estádio Beira-Rio, e quem prestar atenção na sinalização pode perceber que logo atrás, a poucos metros da sinalização, há um display está comercializando publicidade. Um pouco mais adiante, em um outro cruzamento, também é possível ver esse display atrás da sinalização. Então, pode passar. O que acontece? Hoje, a relação... Também pode passar esse slide. Hoje, a relação da venda dessa publicidade, ela apresenta duas figuras principais. Quais são? A empresa privada que está comercializando aquele espaço e a empresa privada que está adquirindo aquele espaço para poder, então, passar a sua publicidade. Pode passar o próximo slide. Então, é uma relação de duas partes em que, em tese, pelo menos resultado dos estudos que nós fizemos, não há a participação da gestão pública e também não há nenhum pensamento na melhoria do serviço para o usuário, ou seja, a população, o cidadão, está simplesmente trafegando naquela via e ele não tem nenhum tipo de benefício com aquilo, nem ele, nem a gestão pública. Então, como que isso é possível? Pode passar o próximo slide. A primeira conclusão que nós chegamos, né, que a equipe de engenharia, é que as estruturas que deveriam ser montadas deveriam ser separadas para tornar a sinalização independente da publicidade. Ou seja, o privilégio sempre é da sinalização semafórica. Nunca a publicidade pode interferir no sinal. Então, a gente tiraria, digamos, a exigência da literalidade do artigo e da impossibilidade que o artigo 82 dá de ter as mesmas estruturas para dois serviços. Por quê? Porque, eventualmente, se tiver que tirar a publicidade, se tiver que fazer qualquer tipo de alteração na sinalização, ela está independente, ela está separada da publicidade. Pode passar o próximo. Pode passar também? Então, pessoal, qual foi o resultado desses 3 estudos? Primeiro, que juridicamente a gente tem essa, em tese, impossibilidade, que ela seria rebatida com base no estudo técnico. Então, o primeiro estudo técnico que foi feito foi da luminosidade. Hoje, os displays de LED que estão dispostos nas vias municipais brasileiras, elas, na sua maioria, eu digo, né, não, na sua maioria porque não são todos, eles não obedecem nenhum tipo de regramento de alteração da luminosidade. Ou seja, no amanhecer, durante o dia, no entardecer ou à noite, a luminosidade é a mesma. Ela interfere na visibilidade do usuário da via. Então, a primeira conclusão que a gente tirou é que se houvesse a possibilidade de instalar publicidade, ela deve obedecer à luminosidade que permita que o usuário da via não tenha a sinalização atrapalhada. A segunda é de que qual é a sensibilidade do usuário da via percebendo a publicidade. E aí, o estudo técnico sugeriu o seguinte, que só seria permitida a publicidade quando a sinalização estivesse no sinal vermelho. E esse é o grande diferencial dessa solução. Foi desenvolvido um software e um hardware que nós chamamos de Digi1, que é uma sincronizadora. Ou seja, quando o sinal está no verde, o display está desligado. Quando o sinal está no amarelo, o display está desligado. Quando o sinal entra no vermelho, é ligado uma regressiva, e aí essa regressiva ela é calculada conforme o estudo de tráfego
que é feito naquela via, e só depois de finalizada essa regressiva, então inicia a publicidade. Um tempo antes de finalizar a publicidade, inicia uma nova regressiva, desliga o painel e aí liga o sinal verde. Ou seja, os estudos concluíram, e aí eu posso garantir para vocês que foram, né, nós escolhemos, talvez, né, os melhores profissionais do Brasil na área, concluíram que isso não causa nenhum tipo de insegurança ao usuário da via, nem aos pedestres. Então, existe um tempo reduzido para a publicidade. Essa foi a conclusão dos estudos. Inclusive, eu compartilho com vocês de que a possibilidade da gente colocar esse equipamento auxiliar junto com o semáforo, ele aumentou a atenção do usuário do veículo com a imagem que estava passando naquele telão. Ou seja, hoje, a maioria dos usuários da via estaciona o carro em frente à sinalização e começa a mexer no celular ou começa a olhar um outdoor ou qualquer outro tipo de luminosidade que não tem nenhum tipo de conectividade com a sinalização. Então, o fato dele estar conectado com esse painel que está interligado à sinalização faz com que ele tenha mais atenção ao trânsito. Pois bem, esse é o estudo técnico que concluiu, então, que ele não traz nenhum tipo de insegurança, porque a publicidade só é ativada no sinal vermelho e depois de uma regressiva. Depois, então, a gente elaborou os estudos financeiros. Por quê? Como eu disse antes, atualmente a publicidade ela é disponibilizada nas vias públicas municipais, sem relação com o usuário e com a gestão pública. A gestão pública, hoje, ela investe dinheiro tanto na estrutura do parque semafórico, quanto na manutenção desse parque semafórico. A gente sabe que muitas vezes participar de uma licitação faz com que a empresa instale um equipamento que não é o melhor equipamento. Então, qual é a sugestão que a gente deu para a gestão? Inclusive, dentro desse estudo, dentro desses processos licitatórios, um dos documentos que nós elaboramos é a normatização para que seja possível fazer essa instalação. Dentro dessa normatização e dentro desses estudos, o que nós concluímos e o que é oferecido, inclusive, para os municípios, aonde isso já está em operação. Com a venda da publicidade, por meio de uma parceria público-privada, é concedido esse serviço para a empresa privada, que vai fazer a gestão do parque semafórico e vai oferecer para o município, então, em doação, toda a estrutura do parque semafórico. Ou seja, parte do valor arrecadado com publicidade vai entrar no cofre público e vai gerar uma receita, vai fazer com que a prefeitura não gaste mais dinheiro público com a atualização do parque semafórico. Por meio da concessão, como a gente também vê em rodovias, o município pode exigir um equipamento melhor. O município não vai ficar refém do equipamento que a empresa quer instalar, talvez até para depois promover uma manutenção com uma frequência maior. Continuando, também foi parte dessa conclusão de que para fazer uma concessão, isso é obrigatório por lei, o município precisa receber uma contrapartida, que a gente chama de outorga onerosa. Ou seja, o município vai receber os equipamentos em doação e, além de receber esses equipamentos em doação, ele vai deixar de investir em manutenção. A gente sabe que os contratos de manutenção giram, aí vai depender, claro, do tamanho do município, em torno de 5, 10, 15, 20, 50 mil reais. Esse valor o município vai deixar de gastar. Só para voltar um pouquinho, o valor que a gente levantou de grandes municípios para a troca do parque semafórico pode girar de 2 milhões de reais até 15 milhões de reais. Então, são valores que seriam economizados pela gestão. Então, eu, gestor, vou deixar de gastar com equipamento público, com equipamento, né, para o serviço público, eu vou deixar de gastar com a manutenção e a empresa ainda vai me repassar uma porcentagem daquilo que for arrecadado com a publicidade. Dependendo do município, esse valor pode girar em torno de 50 mil reais mensais de arrecadação. E quando a gente propõe essa normatização, a gente pode fazer um direcionamento por meio dessa lei para incentivos, como, por exemplo, para tarifa, para passagem de ônibus, para serviços de tapa-buraco, para qualquer serviço na via, enfim. A municipalidade é que vai escolher para onde vai ser direcionado esse valor. O valor ele é determinado na licitação, no processo de concessão.
vencerá o processo de licitação, além de preencher todos os requisitos, além de elaborar todos esses estudos, a empresa que oferecer que é a maior outorga. Então, eu estou falando do valor mínimo que é oferecido, mas isso pode ser maior. Tá? Por que a arrecadação desses espaços também vai gerar todo esse valor e ele é mais interessante? Porque o espaço é privilegiado, né? Então, a gente passa de uma situação, em tese, de insegurança para uma situação de segurança e a pessoa obrigatoriamente vai estar conectada com aquela imagem. Tá? E também, outra situação é que dentro desse espaço que eu disse para vocês, da publicidade, que vai depender do tempo semafórico, e aí eu registro mais uma vez de que não há nenhum tipo de alteração na sinalização. A sinalização, o tempo do sinal não é alterado em função da publicidade. A publicidade sempre vai se adequar. Tá? Então, dentro desse tempo de publicidade, que é dentro do vermelho, reduzido porque tem o tempo da sincronização, parte desse tempo o município vai utilizar para informação pública. Ou seja, o município quer anunciar uma campanha de vacinação, o município está percebendo algum tipo de transtorno no trânsito, ele pode redirecionar aquele trânsito dizendo que tem um acidente mais à frente na via. Então, a possibilidade também da gestão pública utilizar esse espaço para propaganda. Junto desse display também é instalada câmeras de segurança, uma OCR, que é ligada no sistema de segurança do município. Primeiro, para auxiliar, por exemplo, no cercamento eletrônico que é feito dentro da segurança, né, da gestão do trânsito, da gestão de segurança do município. Essas câmeras elas fazem as leituras, né, dos dados, ou seja, nós sabemos, claro, respeitando a LGPD, né, são só os dados anônimos, mas ressaltando que, por meio de uma concessão, a empresa se torna uma concessionária, então esses dados, é feita a gestão dos dados, e aí, então, esses dados são repassados para o município. Então, por exemplo, o município sabe de onde vêm os veículos, quanto tempo eles permanecem naquele município, se eles são alugados, se são particulares, etc. Todas as informações são passadas e a prefeitura, então, vai ter um auxílio, é um complemento na gestão do trânsito, vai auxiliar na mobilidade. Porque a gente sabe que sem dados nós não conseguimos nenhum tipo de resultado positivo para fazer o planejamento do trânsito, né? Então, tudo isso é oferecido para o município. Inclusive, toda essa gestão é feita por meio de um dashboard, dependendo da concessão, inclusive a empresa pode fazer a gestão dessas informações e fornecer os resultados das análises para o município. Ou seja, a gente quer tirar da municipalidade o ônus de adquirir os equipamentos, o ônus de fazer a gestão desses equipamentos, a manutenção deles, também tirar o ônus de fazer o planejamento, né, o tratamento dessas informações e entregar só o resultado para o município. Tá? Pode passar? Então, bom, se eu já falei, né, que a estrutura toda é doada para o município e a gente está falando que agora é hora de inovar. A gente sabe que o que eu estou apresentando aqui hoje para vocês é algo que confronta o entendimento, o pensamento que se tinha de gestão de cidade desde que foi instalado o primeiro semáforo no mundo, né? Nós sabemos de outros países que têm instrumentos parecidos com esses, mas nenhum deles foi pensado para auxiliar na gestão do município. Nenhum equipamento, porque hoje nós somos uma empresa de tecnologia, nós poderíamos obter o mesmo lucro, ou talvez mais, oferecendo espaço de publicidade, como acontece ali na Beira-Rio, na frente do estádio Beira-Rio. O diferencial do projeto é o benefício para a gestão pública. É tirar esse ônus da gestão e trazer uma melhoria, porque todo o valor que a gente está falando aqui ele pode ser investido em outro setor, em educação, em saúde, ou dentro do estudo de mobilidade, o do trânsito da via do município, e trazer um benefício para o cidadão. Então, a gente tem uma responsabilidade social como empresa,
E essa mensagem que a gente quer deixar registrada, de que a empresa está pensando também no cidadão. E é fato que nós poderíamos estar comercializando espaço de publicidade em outros locais sem oferecer nenhum tipo de solução para a gestão municipal. Pode passar. Então, aqui eu quero apresentar um pouquinho, né, então, o Arthur, que está aqui comigo, hoje me acompanhando. Ele é o principal, é o CEO da empresa. O Edu Schuller é responsável pela parte de comercialização de publicidade. E o Alexandre, que é o responsável pela parte financeira da empresa. E no último slide, que é da despedida, né, da finalização, aqui, o nosso site, o digi.com.br, vocês podem acessar. Eu gostaria de deixar registrado duas situações. Primeiro, que nós instalamos já isso em 3 municípios de Santa Catarina, há mais de um ano. Nós temos os relatórios de segurança em que, ao invés de causar insegurança, o trânsito melhorou, né? Nós não tivemos acidentes, nós tivemos relatórios da polícia dizendo que todas as conclusões dos estudos se confirmaram em campo. E uma segunda situação é que, como em Santa Catarina também acontece em vários municípios do Brasil, vários deles foram construídos ao redor de rodovias do Estado. Então, esse projeto não serve apenas para vias municipais, mas ele também serve para rodovias do Estado com características urbanas. Ou seja, todas as rodovias que são cercadas, né, que estão dentro de um perímetro urbano, podem ter essa sinalização instalada. Eu sei que o conceito de rodovia é ligar municípios, mas a gente também sabe que, por permissão, mesmo que tácita, dos órgãos rodoviários, né, dos DRs, se permitiu que essas ocupações acontecessem. Então, a situação hoje é que nós temos rodovias dentro de municípios. E aí, além daquela possibilidade que eu passei para vocês, além daquela consulta, né, que nós elaboramos, né, os estudos que nós elaboramos para os municípios, nós também elaboramos estudos para a instalação em rodovias do Estado. Nós protocolamos junto à Secretaria de Infraestrutura, lá de Santa Catarina, que equivale ao DAER aqui do Rio Grande do Sul e os DRs, né, do país, porque hoje, né, estão nos assistindo vários órgãos nacionais. Nós protocolamos, então, a intenção de instalar esse mobiliário em rodovias do Estado. Então, quando eu falo dessa instalação em uma rodovia do Estado, eu estou falando em ocupação de faixa de domínio. Se eu falo em ocupação de faixa de domínio, eu estou falando em uma permissão para utilizar aquele espaço. Quando eu falo de via municipal, eu falo do serviço. Quando eu falo de ocupação do espaço, eu falo, então, de um termo de permissão para ocupar. Essa nossa consulta foi encaminhada para a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina e a Procuradoria, então, deu ok para a gente fazer a instalação. Percebendo essa movimentação, o governador do Estado também publicou um decreto em Santa Catarina, que tudo que eu estou falando aqui são documentos públicos que podem ser acessados, publicou um decreto, se eu não me engano, foi no início desse ano, para regulamentar os valores que o Estado cobraria de todas as empresas que querem instalar publicidade nas rodovias. A exigência, claro, é de que essa publicidade esteja sincronizada com a sinalização para não gerar insegurança para o usuário da rodovia. Tá? Então, também só para registrar que em Santa Catarina a possibilidade de exploração publicitária em faixa de domínio ela está prevista numa lei de 2005, que, coincidência ou não, foi praticamente copiada da lei de uso da faixa de domínio aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Coincidentemente, eu estou aqui hoje. Então, o DAER foi pioneiro na época, Santa Catarina copiou a legislação, mas desde 2004 aqui e 2005 em Santa Catarina é possível fazer esse tipo de exploração. Até hoje, ninguém tentou, pelo menos, fazer essa sincronização. Nós tentamos e, por força desses estudos que nós elaboramos, ou seja, a gente falou aqui na opinião dos advogados, né, mas a opinião do advogado sempre deve ser fundamentada no estudo técnico. Então, quando nos foi solicitado esse estudo, nós falamos, se nós tivermos laudos consistentes com testes de campo, confirmando que não gera insegurança esse tipo de equipamento, atestando que nós não estamos ferindo tecnicamente o artigo 82, então é possível fazer.
Com esses estudos em mãos, então, nós fizemos as solicitações e até hoje nós obtivemos sucesso. Então, quando nós fomos convidados a participar, né, desse evento, nós ficamos muito felizes e nós estamos hoje aqui, então, registrando de forma pública, pela primeira vez, a intenção de que nós não sejamos a única empresa, né, que vai fazer isso, mas que incentivar outras empresas que, ao invés, né, de fazer investimento, talvez, na venda de publicidade, ou na venda de equipamentos, ou na venda da manutenção, que também façam a venda de um serviço para a gestão pública que vai trazer mais benefício para o cidadão. Tá bom, pessoal? Então, obrigado pela oportunidade. Eu sei que eu sou o último a apresentar, acho que eu sou o último a apresentar agora. Então, obrigado, né, por vocês terem permanecido aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu espero ter feito de uma maneira, eu sei que rápida, mas objetiva, apesar de ser advogado, tentei ser objetivo, né, e agradecer mais uma vez, né, a todos que estão presentes aqui, principalmente quem está nos assistindo tanto ao vivo como de forma gravada. Obrigado, tá, pessoal?